Não sou pedagogo, nem almejo ser, mas independente disso, conheço o legado de Paulo Freire. Afinal, seu legado tem sido estudado pelos 4 cantos do mundo, dando a Freire o título de um dos autores mais citados em artigos científicos, segundo o Google Acadêmico. Mas aqui quero tratar de uma obra pouco comentada, um livro pequeno que apresenta passo a passo os materiais de cadernos de cultura popular usados em São Tomé e Príncipe, na fase de alfabetização e da pós-alfabetização. O livro se trata de uma palestra sobre a importância do ato de ler, apresentado na abertura do Congresso Brasileiro de Leitura, realizado em Campinas na data de novembro de 1981. Bom, depois disso, fica mais fácil identificar o nome do livro. O nome já é bem sugestivo, principalmente tendo como autor Paulo Freire. A importância do ato de ler, eis o nome do livro. E logo nos primeiros parágrafos já conseguimos notar as concepções pedagógicas de Freire. Notem, no primeiro parágrafo ele já nos diz que a prática pedagógica é uma prática política. Numa época onde alguns segmentos da sociedade reverberam excrescências como escola sem partido, notamos o quanto o conhecimento de Paulo Freire é importante. Exato, entende? Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não posso ser entendido fora de uma compreensão da ética em mim e da política em mim. Eu acho que nenhum educador, nenhum pensador da educação está afastado disso. Quer dizer, a educação, enquanto formação humana, é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Entende? Quer dizer, a educação, enquanto busca de boniteza, necessariamente procura a decência do ser. E a natureza política dela, da educação, nos inviabiliza de ser neutros. Quer dizer, você tem que, no fundo, ter uma opção. Você tem que ter uma escolha e depois brigar pela sua escolha, brigar pelo seu sonho. E no decorrer do livro, ele continua. Parece indispensável falar da importância, dizer algo do processo em que me inseri enquanto ia escrevendo esse texto que agora leio. Processo que envolve a compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não pode prescindir da continuidade da leitura daquela. Ou seja, linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto só pode ser alcançada por sua leitura crítica. E essa leitura implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Contexto aqui no sentido de contexto social que o indivíduo que lê está encapsulado. Daí em diante, o texto toma ares saudosistas, com Paulo Freire narrando a retomada de uma infância distante. Nesse segmento ele busca a compreensão do ato de ler um mundo particular que o jovem Paulo Freire se movia. Nas palavras do próprio Paulo Freire, ele diz: "Neste esforço eu vou me entregando, recrio e revivo no texto que escrevo a experiência vivida no momento que ainda não lia a palavra." Ele não era alfabetizado ainda, tá? "Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeado de árvores, algumas delas como se fossem gente, tal a intimidade entre nós. A sua sombra brincava e em seus galhos mais dóceis, à minha altura, eu me experimentava em riscos menores que me preparavam para riscos e aventuras maiores." Assim, os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam.
E aqui já temos algumas pitadas do que Freire entendia como pedagogia, isto é, o ato de ler está intimamente ligado com a leitura do contexto que estamos encapsulados. Daí o fato do livro, logo na primeira página, nos dizer que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquela. Como surgiu o método Paulo Freire de alfabetização? Eu talvez pudesse dizer a você e a quem nos vê e ouve que essa questão do meu trabalho no campo da alfabetização de adultos e simultaneamente no campo da educação em geral, tem uma origem muito remota. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que a minha relação com meus pais, por testemunho de meus pais, a exemplaridade com que eles foram educadores de mim e dos outros filhos e irmãos meus, isso me marcou enormemente. E do ponto de vista da tarefa de ensinar, é algo também que na infância aparecia como, no mínimo, uma boa curiosidade diante do mundo. Quer dizer, as crianças, de modo geral, são curiosas, mas eu tive uma especial curiosidade em saber coisas, em querer aprender. Eu acho que aí está uma remota razão. O mais paradoxal e assustador de tudo isso é quando fazemos um paralelo com a situação educacional brasileira. Vamos comparar os índices de aprendizagem educacionais brasileiros, certo? Porque de cada 100 estudantes que ingressam na escola, 89 concluem o ensino fundamental 1 até os 12 anos. 78 concluem o ensino fundamental 2 até os 16 anos. E 65, apenas 65, concluem o ensino médio até os 19 anos. E desses que conseguiram se formar no ensino médio, somente 29% têm a aprendizagem adequada em língua portuguesa. E somente 9% têm a aprendizagem adequada em matemática. Ou seja, a porcentagem mínima está apta para compreender um texto, quanto mais compreender e cobrar o entendimento do contexto social que tais indivíduos estão encapsulados. Em outras palavras, eles não conseguem fazer a leitura do mundo nem a leitura da palavra. Isso explica porque tantos acreditam em coisas como escola sem partido, nazismo de esquerda, nova ordem mundial ou até nascer pobre não é uma escolha, permanecer pobre sim. Só para constar, fiz um vídeo abordando esse tema sob o prisma de autores como Bauman, Weber e tantos outros. Agora voltando a Paulo Freire, na continuação das páginas ele faz duras críticas ao sistema que força o aluno a memorizar mecanicamente a descrição de um texto, sem aprender a sua significação profunda. Segundo suas palavras, ele diz: por isso é que a leitura de um texto, tomado como pura descrição de um objeto, é feita no sentido de memorizá-la. Nem é a real leitura, nem dela, portanto, resulta o conhecimento do objeto que o texto fala. Creio que muito da insistência de professores e professoras que os estudantes leiam, num semestre, um sem número de capítulos e livros, reside na compreensão errônea que às vezes temos do ato de ler. Quantidade não é qualidade. Em minha andarilhagem pelo mundo, não foram poucas as vezes que jovens estudantes me falaram de sua luta, às voltas com extensas bibliografias a serem muito mais devoradas do que realmente lidas ou estudadas, quanto mais ruminar um texto e seu contexto.
A insistência na quantidade de leituras sem o devido adentramento nos textos a serem compreendidos e não mecanicamente memorizados revela uma visão mágica da palavra escrita, visão que urgentemente precisa ser superada. No Brasil existem 40 milhões de analfabetos. Podia não ter nenhum, porque existe um método simples, direto e barato capaz de alfabetizar uma pessoa em pouco mais de um mês. Este método foi inventado pelo brasileiro Paulo Freire há mais de 30 anos. Desde a primeira experiência com trabalhadores rurais em Angicos, Rio Grande do Norte, que o método Paulo Freire mostrou resultados e eficiência impecáveis. Desde então, o método Paulo Freire vem sendo adotado em diversas partes do mundo. E o que fizeram com Paulo Freire no Brasil? Ele foi preso após o golpe militar de 64, perseguido e obrigado a viver no exílio. Apesar de ter voltado após a anistia, mesmo tendo sido secretário de Educação do governo da prefeita Erundina em São Paulo, ele continua sendo mais reconhecido, homenageado e respeitado no exterior do que no seu próprio país. Depois disso, acho interessante discorrer sobre a metodologia de Freire e reafirmar que Paulo Freire sempre viu a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo como um ato criador. Dessa forma, para Freire, é impossível engajar sua obra num trabalho de memorização mecânica. Sabe aqueles ba, bé, bi, bó, bu? Pois bem, Paulo Freire era completamente contra esse método de alfabetização. Daí, um dos motivos que ele não reduzia a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino cujo processo o professor fosse enchendo com suas palavras as cabeças supostamente vazias dos alunos. Pelo contrário, enquanto ato de conhecimento e ato criador, o processo da alfabetização tem no aluno o seu sujeito. O fato dele necessitar de ajuda do educador, como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa que a ajuda do educador anule a sua criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita e na leitura desta linguagem. Na verdade, tanto o alfabetizador quanto o aluno, ao pegarem, por exemplo, um objeto, sentem o objeto, percebem o objeto sentido e são capazes de expressar verbalmente o objeto sentido e percebido. Como eu, o analfabeto, é capaz de sentir a caneta, de perceber a caneta e de dizer caneta. Eu, porém, sou capaz não apenas de sentir a caneta, de perceber a caneta e de dizer caneta, mas também de escrever caneta e, consequentemente, de ler caneta. A alfabetização é a criação ou a montagem da expressão escrita da expressão oral. Esta montagem não pode ser feita pelo educador para ou sobre o aluno. Aí tem ele o momento de sua tarefa criadora. Assim, do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. Isto significa ser impossível, de um lado, como já salientei, uma educação neutra, que se diga a serviço da humanidade, dos seres humanos em geral, do outro, uma prática política esvaziada de significação educativa. O primeiro ponto de partida era essa convicção de que, afinal, e não só em alfabetização, a educação implica uma certa convivência ou uma relação que não pode ser rompida entre o conteúdo que se pretende ensinar e a experiência social e cultural que tem que ver com a identidade cultural, com os anseios, com os medos, com as frustrações do educando e não do educador.
Entende? Isso não significa, inclusive, que o educador não possa e não tenha o direito de falar também de suas preferências culturais, mas o que ele não pode é fazer o trabalho educativo a partir de suas preferências culturais, quando, sobretudo, o que ocorre é uma diferença de classe social entre o educador e o educando. Nem sempre, mas quase sempre. Então, esse era um ponto de vista, primeiro. Um segundo ponto de vista, uma segunda certeza até, mais do que um ponto de vista que eu tinha e tenho e continuo tendo, é a de que, no caso da alfabetização, por exemplo, a alfabetização é uma experiência criadora. E significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ele ou ela, ajudado pelo educador ou pelo educador. Mas o que eu quero dizer é que o exercício de tornar-se capaz de ler e escrever exige de quem realmente aprende uma postura de sujeito que cria o seu próprio aprendizado. Há um velho ditado que diz que é dando que se recebe. Muitos chamam esse termo de reciprocidade. Por esse aspecto, dar e receber são verbos que se complementam quando se fala em reciprocidade. Dessa forma, gostaríamos firmemente de receber o feedback dos vídeos, pois só dessa forma vamos saber se estamos no caminho correto. Dito isso, um abraço e fique com Cristo e deixem seus feedbacks nos comentários. Tchau!